Pois é, pessoal, a sanha do governo Lula de controlar a polícia militar, enfraquecendo a polícia militar, principalmente para focar no Tarcísio, né? Eles não querem que o Tarcísio ganhe visibilidade, como o Caiado ganhou em Goiás, por causa da segurança pública. Eles não querem que o Tarcísio possa ter essa visibilidade. Então eles estão mirando no Tarcísio de todas as formas, e a última do governo Lula agora foi editar um decreto. Se prepara, porque a polícia militar vai ser refém agora dos bandidos. E eu vou explicar todos esses detalhes para vocês nesse editorial. Se der, a gente ainda vai falar um pouco mais do caso Daniel Silveira, a gente vai falar um pouco de economia, enfim. É véspera de Natal, mas não vamos ficar sem informação aqui e eu vou trazer todo o conteúdo para vocês. Fechou? Então vem comigo que eu quero explicar cada detalhe. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Vem comigo. Pessoal, agora a gente vai falar sobre Itaipu. Talvez você se assustou com a foto que eu coloquei aí, não era para te assustar não, é para falar da matéria, tá? Não era para se assustar com a imagem não. Após patrocinar o Janja Palusa, usina de Itaipu encerra 2024 com dívida de 333 milhões. Eu queria que você se assustasse mesmo, mas era com a matéria, com a informação que a gente coloca para vocês. Cara, todos os órgãos públicos, todas as estatais, todas as empresas que são vinculadas ao governo Lula, depois do PT, começaram a dar prejuízo. O Correio, 2 bilhões de prejuízo. E aí, nós temos a Itaipu, os contratos de patrocínio, contratos foram milionários em todos os segmentos. A Itaipu, uma empresa que sempre deu resultados positivos, agora com o governo no poder, né, do PT, dá prejuízo de 333 milhões de reais. E a Janja era funcionária de Itaipu, tá? Então, assim, foi fácil para ela conseguir patrocínio para o Janja Palusa. Você percebe, né, que para que esse Janja Palusa serviu para a sociedade? Qual a vantagem disso para a nação brasileira? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Essa matéria é do Edição Goiás, tá? A usina hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo, deverá finalizar o ano de 2024 com uma dívida estimada de 333 milhões de reais, conforme documento publicado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Este rombo financeiro, que tem gerado preocupações no setor elétrico, pode ser parcialmente explicado por uma gestão financeira considerada controversa por alguns especialistas. Assim, falar em controverso, a gente sinceramente sabe que dá um termo bonito, né, para algo que não é nada bonito, é bem feio, né? E aqui eu tô falando da administração, tá? Da administração. E a gente sabe, né, que sempre quando, né, o pessoal da esquerda assume qualquer lugar onde o dinheiro tá fluindo, o dinheiro some. É como a Thatcher disse, se deixar a esquerda, os socialistas, tomarem conta do deserto do Saara, em pouco tempo vai faltar areia. E é essa, literalmente, a visão, né, clara e evidente que nós estamos tendo. Por isso que ontem eu falei uma coisa polêmica pra caramba. Eu falei, não ao impeachment. Teve uma influenciadora que falou que não queria o impeachment do Lula de jeito nenhum, que o remédio é amargo, mas que todo mundo que votou no Lula tem que sofrer por 2 anos a gestão PT para entender de uma vez por todas que tem que aprender a votar, que as coisas não são fáceis e que esse discurso socialista, comunista é tenso, né? Ou seja, tem que deixar acontecer para que essas pessoas nunca mais queiram esses impropérios, né? Ou seja, a economia está indo pro buraco, as empresas públicas estão indo pro buraco, a carne está estourando o preço, o dólar está estourando o preço, deixa estar, deixa afundar mais 2 anos. Para quem tem gordura para queimar que não fez o L aí, deixa, depois recupera, né? Você não depende do Estado, mas deixa o pessoal que fez o L sentir todo o amor do governo Lula. Deixa sentir. Então, essa influenciadora falou, não ao impeachment, deixa rolar. Tô começando a pensar igual ela. E você? O que você acha? Põe no comentário. Responde pra mim. Quem que não gosta de polícia? É o
derneiro do PT, né? Você achou que eu ia falar outra coisa, mas não é. Quem não gosta de polícia, né? É a galera do PT, a galera da esquerda, a galera do PSOL. Mas hora que uma vítima da sociedade corre lá e rouba um relógio, alguma coisinha do socialista de iPhone, ele liga para a polícia, na hora. Mas o negócio aqui é o seguinte: o governo Lula publicou um decreto que regula o uso da força, né, armas, algemas e buscas por policiais de todo o país. Resumindo, publicou um decreto que enfraquece e muito, mas e muito, as polícias estaduais dos estados, né? Não poderia ser esse formato de decreto, tá? É competência da polícia estadual, é dos estados. Mas o governo Lula achou um jeitinho de chantagear os governadores. O texto é elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo Lewandowski, né? Regulamenta uma lei já vigente, encaminhado à Casa Civil no início desse mês. A iniciativa se insere num contexto no qual diversos casos de abuso policial vieram à tona no país, especialmente em São Paulo. Em São Paulo, porque querem atingir o Tarcísio. Porque se você olhar o PT na Bahia, os casos são muito, mas muito mais graves do que o que acontece em São Paulo. Isso é inegável. Mas eles querem desidratar o Tarcísio. A gente que, sabe, tá inserido no contexto da política, a gente sabe que hoje o nome mais forte é o do Tarcísio. Então, é a máquina do governo querendo desidratar o Tarcísio e utilizando, né, as polícias como cobaia, utilizando os policiais, enfraquecendo os policiais para deixar que a criminalidade derrube a popularidade do Tarcísio de Freitas. Embora polícias sejam ligadas aos governos estaduais, o decreto incentiva a aderência às regras definidas pelo governo federal. Pelo texto, repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional para as ações que envolvam o uso da força pelos órgãos de segurança pública locais estão condicionados ao cumprimento das diretrizes da normativa. Vamos resumir esse pagode aqui para você. Funciona assim: você, cidadão, paga o imposto no estado de São Paulo. Você, cidadão, paga o imposto no Rio Grande do Sul, em Goiás, todos os estados, certo? Bahia, todos. Ok. Esses impostos que você paga federais vão para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, para o governo federal. Chegando lá no governo federal, ele vai repassar pelo Fundo de Segurança proporcional. Então, resumindo, São Paulo gera 1 bilhão, são números fictícios, tá? São Paulo gera 1 bilhão de impostos, né, para segurança. Manda para o Lula. O Lula fala: não, beleza, desse 1 bilhão que você mandou, São Paulo, eu vou te devolver 200 milhões. Para você investir na segurança pública. Veja que o estado de São Paulo e os demais estados já se ferraram, né? Já se lascaram bonito aqui nessa ideia socialista tosca deles. Entenderam? Aí eles falam: tá, mas eu só mando esses 200 milhões para você se você desarmar os seus policiais. Não pode usar algema, vai ter regras aqui do que o policial pode fazer. Se o policial soltar um pum perto do bandido, é tortura contra o bandido, né? É isso, né? Para mim, o policial tinha que esfregar a cara do bandido na bosta. Essa é a verdade. Mas a realidade é que eles fizeram. Olha, eu tomo o seu dinheiro e vou te devolver uma migalha. Mas para que eu possa devolver essa migalha para você, eu tenho que mandar em você. Cara, é o modelo de gestão do PT. É o modelo insano, sabe? Mentecapto, né? Que o socialismo aplica, cara. Eles querem centralizar e controlar tudo, e eu sou um cara da descentralização. Para mim, menos Brasília e mais Brasil, tá? Eu acho que segurança pública tinha que estar na mão do prefeito e do governador. Eu acho que todo município passou a ter recursos para ter uma segurança pública. Pode ter sua própria polícia, tanto ostensiva quanto investigativa, para auxiliar, dar segurança, descer cacete no lombo de bandido. É isso que eu defendo, tá? É isso que eu defendo.
Então, a minha visão aqui é que o governo Lula só quer controlar, enfraquecer, né, e chantagear os policiais e os governadores, principalmente tentando pegar o Tarcísio e o Caiado, tá? O Tarcísio e o Caiado são os dois que levantam mais essa bandeira da segurança pública aí, e é os dois, um já tá inelegível, né? O outro, né, se safou da história da publicação do primeiro comando sobre o Boulos, né? Ele se safou dessa aí, mas pode ter certeza que é daqui a pouco. O Pablo Marçal, o Eduardo Bolsonaro, o Tarcísio, vai todo mundo ficar inelegível. Afinal, a democracia aqui no Brasil é pulsante, né? Não, não é não. Pulsante é porque o coração tá parando mesmo. Não é pulsante não, é fraca, tá? Mas como é véspera de Natal, eu sei que você tá pensando no churrasquinho, deixa você ficar com um pouquinho de água na boca, tá? Matéria, nosso parceiro aí, Gazeta do Povo, o preço da carne deve subir de novo. E por quê? Por um bom tempo, e por um bom tempo, né? Ou seja, você que acreditou na picanha, na cervejinha, vai tirando o cavalinho da chuva, tá? As projeções do mercado sobre a economia são todas, absolutamente todas, desastrosas. Não tem nada de projeção positiva sendo aventada no futuro do nosso país. Isso é fato, tá? O preço da carne estourando é um exemplo claro e inequívoco disso. Para saciar o apetite de outros países e do mercado interno, a produção de carne no Brasil está a todo vapor. Nem mesmo as pastagens debilitadas pela prolongada seca desse ano frearam a produção nacional, que deve chegar a 10,2 milhões de toneladas, um recorde na série histórica. O preço da carne, contudo, deve enfrentar pressão altista em médio prazo. A mudança no ciclo pecuário associada aos efeitos de estiagem foi citada na última ata do Comitê de Política Monetária, Copom, como fator para deterioração do cenário e da inflação de curto prazo e para justificar a elevação da taxa de Selic em um ponto percentual de 11,25% para 12,25% ao ano. Palavras difíceis, né? Calma que eu tô aqui. Calma que eu tô aqui para te explicar, tá? Calma. O que acontece? Hoje nós podemos dizer que o agro brasileiro é uma máquina, né? Ganhou força na gestão Bolsonaro, mas mesmo na gestão Lula estão conseguindo fazer, apesar do governo Lula. Não teve incentivo, estão com medo de invasão, sabe? Tá um caos, mas o juro tá estourado e é inevitável que sempre um produtor rural vai precisar de crédito, de linha de crédito. E se eu, produtor rural, pego um empréstimo com a taxa de juro alta, o que eu vou fazer? Vou ter que aumentar o preço do meu produto. Então, o preço da carne está estourando, apesar da produção ainda ser muito boa. Apesar de passarmos por uma seca, é o agro, é a iniciativa privada que conseguiu enfrentar o pântano nebuloso do PT e conseguiu fazer uma boa produção. Mas tá subindo o preço, por quê? Porque o mercado internacional, ainda que a nossa carne, mesmo que mais cara, estamos, né, fazendo aí as exportações. O brasileiro, muitos ainda conseguem comprar carne, mas o preço está estourando. Por quê? Porque os incentivos do governo na economia estão arrebentando com todos os setores. A indústria vê o aumento do pessimismo, tudo. Está piorando as projeções econômicas em todos os sentidos no Brasil. O agro ainda consegue produzir, porque o que o agro produz é de primeira necessidade. Ele vai vender mesmo assim, ele vai conseguir vendendo, tá? Conseguir seguir vendendo. Até porque, né, com a desvalorização do real, né, a procura é maior, ou seja, o real não vale porcaria nenhuma, né? Então, o mercado interno prefere vender lá para fora, para exportar, porque lá vai pagar melhor. E aí inflaciona o preço aqui dentro. Culpa de quem? Culpa do governo, cara. A economia, sim, tem fatores externos, óbvio, mas a economia brasileira vai mal. Isso aí não tem como você colocar a culpa no Bolsonaro. É o Lula agora que é o gestor da economia brasileira. E um péssimo gestor, diga-se de passagem. E aí, para não dizer que eu não falei das flores, né? Vamos além. Não basta a situação interna que estamos passando aqui na República das Bananas, nós estaremos diante de uma crise global.
iminente. Não sou eu que estou falando, é o Faca, né? É o Facuri, um cara assim que, do ponto de vista econômico, é um cara que eu sou fã dele, né? Acho o cara super sensato. E olha só, o Facuri prevê uma crise econômica mundial ligada à insustentabilidade da dívida pública, ou seja, por causa de um bando de governo safado, sem vergonha, cachorro, canalha, que gasta mais do que arrecada, que ferra com o cidadão brasileiro. Isso não é uma coisa que eu estou falando do Brasil, são de vários países da esquerda, todo mundo vai se ferrar. O banqueiro Otávio Facuri alertou sobre a insustentabilidade da dívida mundial e seu potencial de desencadear uma crise econômica global. Em entrevista compartilhada em sua conta na rede social X, ele afirmou que o sistema atual está próximo do limite. Abre aspas, se a taxa do Treasury alcançarem 7, 8, 10%, acabou. Facuri sublinhou que nessa situação trata-se de muita dívida e com esses juros não há como refinanciar, prevendo que o impacto será sentido ainda nesta década. Pois é, eu assino embaixo. Então, os governos, né, que conseguirem criar um sistema, uma estrutura de austeridade fiscal, esses vão sair na frente. Esses terão um diferencial em relação, né, a sua, sabe, a sua receita e aos seus gastos, né, reduzindo a dívida, e o Brasil está indo no contrário, o Brasil está estourando a sua dívida. Cara, eu tenho a visão, né, que nós vamos passar por momentos difíceis aqui no Brasil, mas serão necessários. Como eu disse, serão momentos difíceis, mas necessários, tá? A população precisa, tem hora, sentir na pele, né, o que é ruim para não querer isso de novo. Eu comparo a volta do governo ao PT ao dedo na tomada. Se você está me assistindo, você é pai, tá? Pai, mãe, pois é. Sabe o seu filho que, sabe, fica tratado igual um bibelozinho com um mundo que sabe, um mundo imaginário, que nada vai alcançar o seu filho, você tá formando um fraco, né? Eu sou do tipo de que quando minha menina tinha 3 anos, né, tava tentando o cachorro, eu fui lá e falei pra ela, puxa o rabo do cachorro, você tá tentando, puxa o rabo do cachorro, puxou o rabo do cachorro, levou uma mordida, bem feito, né? Por quê? Tem que aprender. Tô danando, falando, não pode, e tá fazendo, eu falo, então puxa o rabo do cachorro logo. É a mesma coisa da tomada, tá lá, ai, não sei o que, eu vou enfiar o trem na tomada. Fica por perto para desligar o relógio. Mas deixa enfiar o dedo na tomada para saber que aquela porcaria dá choque, tá? E o PT é assim, e a esquerda é assim, dá choque. Então deixa essa galera enfiar o dedo na tomada. Nós estamos com um dedo na tomada, nós estamos enfiando, sabe, a língua na tomada para esperar o choque chegar. Imagina a sensação de você enfiar a língua na tomada. Pois é, essa galera que fez o L tá com a língua rumo à tomada, já começou a sair a faísca, daqui a pouco começa a queimar a língua. Vai ser preciso, vai ser necessário para eles nunca mais enfiar a língua na tomada. Pois é a minha visão. Obrigado, pessoal. Abraço. Vejo vocês daqui a pouco em mais um editorial.